as relações familiares. Se já não é fácil tendo um laço de sangue, imagina nesse aspecto que a gente tá, onde toda a família tem alguma coisa que não é tanto quanto tradicional. Sei lá, alguém separou, casou com outra pessoa, tem um meio-irmão, tem irmãos que não tem laço de sangue, mas se consideram irmãos. Entendeu? Você entendeu o aspecto aqui. Por isso, no Tapa da Tati de hoje, a gente selecionou histórias de famílias, uma muito diferente da outra, mas eu tenho certeza que você vai se identificar. Talvez você identifique pessoas próximas a você, não sei. Fica aí, deixa o like, já se inscreve e vem pra essa história pra gente comentar e ajudar essas pessoas a resolverem essas tretas delas. Olá, Tati! Eu sou a Bia, tenho 48 anos e tenho uma filha de 17. Eu era viúva. Há menos de 2 anos conheci o Enzo, divorciado com 2 filhos. A filha dele tem 18 anos e mora com a mãe. O filho tem 25 e morava antes com ele. Na época o rapaz não trabalhava e ficava jogando o dia todo. Eu nunca quis namorar alguém com filhos pequenos para evitar confusão. Com 2 meses de namoro, ele programou uma viagem em família e foi um grande fiasco. A filha dele parecia a esposa dele na época. Ela manda nele, é super grossa e sem paciência com o pai. E isso veio acontecendo desde sempre. Ele, por outro lado, já no namoro, começou a me cobrar para eu me dar bem logo de cara com os filhos dele. Queria sempre fazer passeios em família e tal. Cobrava também que eu não me esforçava, mas eu acredito que eu tratava bem os filhos dele. Dava presentes e eles nem aí pra mim. Casamos na pandemia e eles nem foram. Ele veio morar na minha casa com a minha filha. Meses atrás, a menina se formou e convidou as pessoas mais próximas. Só que adivinha só, ela não convidou a mim. Disse que não tinha convite, mas no final das contas eu descobri que tinha sim. Daí, eu e Enzo brigamos feio, porque ele nem pediu pra ela arrumar um convite pra mim. De lá pra cá, inclusive, acabei brigando com ela. Vivemos brigando sempre pelos mesmos motivos. Os filhos dele. Viajamos sem ela nas férias dele, porque ela estava com Covid e ela surtou. Teve um dia que não havia um lugar para levar ela e o namorado no carro, numa outra viagem para a praia. Ela quis ir e ofendeu o pai até num ponto que ele chorou. E isso acabou com o nosso passeio. Ele diz que eu não amo os filhos dele, etc. Mas já fiz de tudo. Eu convido eles para vir aqui, faço as melhores comidas e nada. E agora eles não querem vir aqui em casa mais. Eles parecem não gostar nem de mim e nem da minha filha. Eu acho que ele ficou traumatizado durante a separação dele, porque faz tudo o que os filhos querem, trata eles como criança e não diz nada com medo de perder o amor deles. A gente se dá super bem. Ele é um excelente marido, mas quando tem a ver com os filhos dele, ele se transforma e fica totalmente cego. A menina só vem atrás dele quando precisa. Ela não tem namorado no momento, não tem amigas, não sai de casa para nada, estuda online e joga o tempo todo. O filho já é adulto, vive sozinho, mas está sempre precisando financeiramente do pai. Minha filha se dá bem com o Enzo, mas sinto que ele vai acabar se separando de mim por causa desse distanciamento que eu tenho deles. O rapaz parece até gostar do pai e ele quase não incomoda, mas a menina é terrível, se faz de coitadinha, mente pro pai e ele cai nas coisas que ela diz e não quer ver o lado ruim dela. O que eu faço? Às vezes sinto que um dia ele vai escolher eles e me deixar. Ô Bia, o negócio aí já começou errado quando você partiu da premissa de que ou ele fica com os filhos dele ou ele fica com você. Quando você vem com uma pergunta de tipo, sinto que um dia ele vai escolher eles e me deixar, já tá errado esse rolê de começo, porque não é um ou outro. E parece que você acha que pra ele é, mas será que no fundo, não é pra você que é assim? Tipo, se ele continuar te forçando a querer conviver com os filhos dele, quem não vai suportar essa situação é você? Será que você não gostaria que ele escolhesse, por exemplo, você no lugar dos filhos? Porque, né, convenhamos aqui, parece que seria muito mais fácil essa situação, olhando do lado de fora. E saca só, se esse for o caso, você tá vivendo um caso de possessão muito parecido com o que você relata sobre a filha dele. Porque, convenhamos, né, no final das contas, essa menina é uma adolescente que passou
passou por um processo de separação dos pais, que pelo que você relata, não foi um processo muito bem estabelecido, que deu segurança para ela minimamente e tal. E isso fez com que ela se portasse de tal maneira. Ninguém tá ali impondo limites para ela nas relações que o pai vai acrescentando à família, porque quem tem que pôr esse limite, vamos deixar muito claro, é ele, não é você. E o fato de você insistir para ele colocar esse limite não vai ajudar na relação dele com a filha e muito menos na relação dele com você. Eu tô falando isso tudo para que você compreenda que no final das contas essa filha, lá no fundo, na base do problema, tem uma possessão gigantesca em relação ao pai. Você consegue perceber? O medo dele te dar mais atenção e mais carinho do que dá para ela. O medo de você ser colocada nesse lugar que ela ocupava antes. E isso tá tão acontecendo no dia a dia, pela minha impressão, obviamente, do seu relato, que você diz exatamente isso, que ela parece que é a esposa dele e que ela não te convida para a festa de formatura dela. Por que será? Porque você vai ocupar um espaço ali que ela não queria que você estivesse ocupando, que é um espaço de atenção do pai. E aí eu falei que quem tem que resolver isso é o pai e tudo mais, eu acho que é, mas será que você se colocar numa posição vulnerável de falar para ela essas coisas com todas as palavras não pode ajudar pelo menos um pouco no processo? De tipo, Joana, Catarina, Jennifer, Jéssica, seja lá quem você for, deixa eu te falar uma coisa, eu gostaria muito que a gente tivesse uma relação amigável. Eu sei que o processo de separação é uma coisa complicada, pai encontrar uma nova pessoa também pode ser um processo complicado. Eu sei disso porque a minha filha perdeu o pai e em momento nenhum eu quis que ela substituísse o pai dela por uma pessoa pela qual eu me aproximei ou tenho um afeto. Mas eu tô ciente que isso pode acontecer e eu não tô aqui para ocupar espaço de ninguém. Eu quero que você se sinta à vontade, eu quero que você esteja próxima da gente. E quero deixar essa linha de comunicação aberta para que, se você não se sentir à vontade com alguma coisa, me fala, vamos conversar, vamos tentar resolver todo mundo junto, porque eu quero que exista harmonia. Eu acho que essa é a melhor maneira pra gente conseguir crescer os laços e conviver e tá todo mundo bem. E aí, se ela for uma cuzona, fazer o quê? Ela já tava sendo cuzona antes, entendeu? Pelo menos você foi adulta da relação e deixou as coisas bem claras, já que o pai dela não tem essa capacidade. Quem sabe isso não pode ser um gatilho para que o pai comece a ter algum tipo de atitude que contribua mais para esse resultado que tá todo mundo querendo, no final das contas. Porque o pai também deve estar querendo uma relação harmônica. Ele só não sabe como chegar lá porque tá cheio de insegurança. E isso acaba refletindo na menina também. E a gente tá pensando tudo isso sobre o aspecto da mulher que começou a namorar um cara que tem filhos e tudo mais. Mas isso pode acontecer dentro da própria família. Com o próprio pai, por exemplo, ou com a própria mãe, essa rejeição, essa falta de identificação, esse ciúme e possessão pelo lado da filha, ou pelo lado do pai, ou pelo lado da mãe, ou pelo lado do filho. É totalmente possível que isso aconteça dentro de uma família tradicional conservadora. Vocês percebem que isso também pode rolar numa família tradicional, ou eu tô viajando na maionese? E aí? O que você faria? E aí eu vou te fazer aquela pergunta que eu sempre faço aqui. Você falaria pra Bia exatamente isso que eu disse aqui? Ou você falaria pra Bia, só esquece, deixa rolar que um dia vai dar certo? Ou separa mesmo que isso já vai dar ruim em algum momento? O que você faria no lugar da Bia? Deixa aqui nos comentários. Até porque no final das contas eu acho que a melhor opção que a Bia tem é conversar e dar tempo ao tempo. Seja adulta e deixa acontecer o que tiver que acontecer e aí a gente vê depois. Oi, menina Tatiane! Não sei mais a quem recorrer e com certeza escutarei seus conselhos. Acho bom mesmo, porque eu tô aqui gravando o vídeo e eu acho que é o mínimo que você tem que fazer. Engravidei do meu namorado há 2 anos. Sabe nem conversar. 2 anos. E estamos morando junto desde então. O problema é que ele sempre faz comentários ruins em relação à nossa filha. Por exemplo, quando estávamos montando a cadeirinha do balanço, eu pedi para ele apertar bem os parafusos para não ter acidente. E ele retrucou: pelo menos se acontecer alguma coisa a gente se livra. Aí eu falei que não via graça nesse comentário e ele riu e foi isso. Só isso. E esse é só um dos exemplos. Mas isso só é comigo, ele só faz esses comentários comigo, porque normalmente ele é um pai que trata bem, que nunca agiu assim na frente das outras pessoas, no dia a dia é tudo ótimo, ele é carinhoso, a gente sempre interage muito bem. Mas quando ele surta, mesmo que raramente, ele realmente surta. Da última vez, ele balançou a nossa filha e gritou com ela na cara dela. Daí eu comecei a reparar ele e percebi que ele tenta ao máximo fugir
de ficar sozinho só com ela. O problema é que hoje, em um dia de esgotamento, eu falei para ele me ajudar e dar banho nela, porque eu estava cansada. E eu disse que não estava aguentando tudo nas minhas costas mais. Mas ele me disse que eu tinha que aguentar, porque a culpa de estarmos onde nós estamos agora era minha e que eu o obriguei a estar nessa situação a partir do momento em que eu não retirei a criança de dentro da minha barriga, porque eu não posso usar a palavra que ela usou aqui, você entendeu? Daí eu falei que eu não tinha obrigação e que ele podia ir embora. E eu disse que eu também não queria no começo, mas agora as coisas eram diferentes. Bom, acontece que não consigo mais me sentir bem. Tentei até assistir a série Made na Netflix, que só durou 20 minutos e já me deu um grande gatilho. Eu queria fugir e voltar para a casa dos meus pais, mas não quero voltar para lá e ser uma pessoa dependente. Não quero que a minha filha cresça sem o pai, ou pior, que eu tenha que dividir a guarda e deixar ele a sós com ela nos finais de semana, sem saber o que está acontecendo. E eu não posso nem pedir conselho aos meus pais, porque eles vão me obrigar a separar. Eu não posso pedir aos amigos, porque com certeza eles vão falar para os meus pais. E eu tenho medo de ir em um psicólogo e ele tentar denunciar meu marido e eu perder minha filha, porque eu não sei como funciona. Então, peraí, pausa, para tudo. Antes de terminar, nós vamos explicar como que funciona um psicólogo. Existe uma ética, não sei se você está ligada na palavra ética. Ética é aquela mesma que você tem com um médico, onde você pode ir lá e falar para ele que você tem verrugas no seu cu e ele não pode sair falando para pessoa nenhuma. Pois é, existe essa mesma ética em relação ao psicólogo. O psicólogo não pode sair por aí fazendo denúncias, a não ser que você relate um crime. E aí tem uma especificação, tem que ser um crime que está acontecendo em tempo real. Seu marido está cometendo um crime em relação à sua filha? Será que tem coisa aí que você não contou pra gente? Porque o que você contou até agora não é necessariamente um crime. É um jeito de educar um tanto quanto agressivo que não deveria estar sendo utilizado. Mas ainda não é um crime. Então, em relação ao psicólogo, pode ir procurando um psicólogo agora mesmo, porque sua desculpa caiu por terra nesse exato momento. Entendeu? Compreendido? É isso? Ética, psicólogo, tudo mais, ele não pode falar para ninguém, nem para Jesus Cristo nas suas orações ele pode falar sobre os seus problemas, igualzinho o médico da verruga no cu, você entendeu, né? Eu só sei que não quero que ela seja criada assim, com ódio e com mágoa, e parece que de todo jeito ela vai acabar sendo criada assim. Eu realmente não sei o que fazer. Um lado meu diz que são só picos de estresse e que ele não é exatamente essa pessoa. O outro fica com medo de deixar eles sozinhos, medo do próximo surto, medo da próxima vez que ele vai alfinetar e me fazer sentir toda essa angústia de novo. Eu tentei resumir, mas ficou grande de qualquer maneira. Mesmo que você não publique, se tiver como você me responder, eu vou ser extremamente grata. Eu estaria o quê? Em próprio estado de surto o tempo inteiro se eu estivesse passando por essa situação que você está passando. Imagina você ter receio, medo, insegurança de deixar seu próprio filho com a pessoa que é pai do seu filho ou mãe do seu filho. Tipo, a única pessoa que é a sua rede de apoio mais próxima e que é obrigada a ser sua rede de apoio, porque ela estava lá na hora que as coisas aconteceram, porque ela participou dessa decisão aí de ter a criança, entendeu? Ia falar outra coisa, acho que é crime essa outra coisa que eu ia falar. Eu estaria em surto. Basicamente é isso que eu quero te dizer. Eu, sinceramente, acho que eu ia fazer, sabe o quê? Procurar redes de apoios próximas. Seu pai, sua mãe, suas amigas, uma creche, escola, a gente já saiu da pandemia, as coisas já estão abertas, as crianças já estão podendo ir para esses lugares. Então é aí que você tem que se fortalecer até você decidir o que é que você pensa realmente desse marido, se são só surtos específicos, esporádicos, ou se realmente esse cara é um cara agressivo. E aí, enquanto você tem o suporte dessa rede de apoio para conseguir fazer as coisas que você precisa fazer na sua vida sem necessariamente estar ligada por um cordão umbilical imaginário com a sua criança 24/7, você vai ter tempo de conversar com esse cara, de tentar entender e explicar para ele todos os nuances e detalhes de como você está se sentindo e de como você não quer se sentir mais. E falar, ó, se isso aqui for desse jeito, eu tô caindo fora, amigão. Porque assim, não fiz criança sozinha, não é culpa minha, você tinha jeito de proteger as coisas aí para que espermatozoides não chegassem em lugares necessários e nem assim você se protegeu, então você veio falar que é culpa minha? Presta atenção, miserável. A mesma chance que eu tinha de engravidar, você também tinha de me engravidar. Você endoidou? Perdeu a aula de anatomia, caralho? Biologia não tinha na sua escola, não? Mas o que não dá
é viver com uma carga mental, física, brutal e emocional de ter que cuidar dessa criança sozinho enquanto tá pirando de o cara tá podendo fazer coisas que você não quer que ele faça e que não é nem os piores cenários. É simplesmente não educar ela de um jeito que foi combinado? Será que foi combinado? Esse é outro assunto. A maneira de educar precisa ser conversada e combinada para que não tenha confusão, inclusive na cabeça da criança, de tipo, até qual que é o limite aqui que a gente estabelece. E vou falar para você, depois que nasce uma criança, a série de tretas do relacionamento vira exatamente a questão da educação. Como educar, qual que é o limite, um acha que pode ir um pouco mais à frente, o outro acha que não. Vocês têm que sentar vocês dois e estabelecer isso aí, ó. Como que é que a gente conversa, como que a gente educa, existe um castigo, não existe, a gente permite gritar, não permite, esse tipo de coisa. Tô falando porque é experiência própria. Aqui em casa, minha amiga, o que a gente rebolou para fazer dar certo. Agora a gente chegou num momento legal, mas com certeza daqui 6 meses vai mudar todo o cenário, vai ter que sentar e conversar de novo. Talvez seja na semana que vem, a gente nunca sabe também. Mas é recorrente, vai ser pro resto da sua vida. Sinto muito te desanimar, mas é assim que é, não é mesmo, pessoal que tem filho e tá aí nos comentários? Não é desse jeito, né? Uma mistura de dilema com surtos, né? Um dia é dilema, outro é surto. E assim vamos, caminhamos na humanidade. Vocês já tinham ido embora no lugar da Bia? 2? Será? Deixa aí nos comentários. Vamos discutir essa história, vamos ajudar a nossa amiga Bia a sair dessa situação horrorosa que ela está. Se inscreve nesse canal pra você não perder nada. Eu tava com saudade de fazer respondendo e-mails. A gente vai ter um que eu vou estar com essa mesma roupa, só que vai ser lá no Super de Membros. Como que chama? Super Membros, isso mesmo. Ou lá no... como chama aquele outro lugar, Mari? Proibidão! Ou lá no Proibidão, disponível 100% grátis. Se você quiser ser super membro e assistir aqui no YouTube, basta você clicar no negócio que tá bem aqui embaixo aqui, ó, e descobrir como que faz. Agora sim, tchau pra você.